terceira semana no curso de melhoramento genético animal. Hoje a gente vai ter uma aula bem breve, bem curta, relacionada aí para complementar o que nós vimos na aula passada, né, com relação às estratégias de uso de melhoramento genético. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que se espera, né, a resposta à seleção de animais feitos para fazer o cruzamento e o que a gente observa, né, de quando utilizar esses recursos aí para poder ter o melhoramento genético de um plantel, tá? Então a gente sempre vai verificar o que a gente quer como resposta. Logicamente a gente quer o melhor para a produção, né? Quem que a gente vai selecionar? O melhor, né? O que a gente vai ter, o que a gente espera ter de resultado? Logicamente sempre o melhor. Para isso que usa o recurso de utilização, né? Para isso que a gente usa o recurso de melhoramento genético, né? Então a gente escolhe os melhores indivíduos dentro de um plantel da geração atual para que sejam reprodutores da geração futura, né? Então que a gente tenha progênies melhoradas a partir das características advindas dos seus ascendentes, desses reprodutores que a gente está selecionando, tá? Então esse animal selecionado, ele tem que ter as características, né, qualitativas ou quantitativas e quantitativas também, que a gente viu até na aula passada quais eram as principais, né? E para a gente poder ter essa passagem dessa característica herdada pela sua progênie, né? Então isso tem a ver com várias situações que a gente já falou, com pontos relacionados ao caráter genético do animal. Então é um ponto, é um peso, a questão e o processo de adaptabilidade desses animais para que possam realmente serem, né, portadores, que são portadores dos genes, mas que possam ser, que possam expressar esse gene nas suas qualidades funcionais. Então, junto com o caráter genético, você tem que ter essa adaptabilidade, né, que seria a melhor adaptação possível para que o animal possa demonstrar sua funcionalidade no plantel. Qual o objetivo dessa seleção? Logicamente, você melhoria do sistema produtivo e, logicamente, tendo em vista as necessidades e exigências aí do mercado. Sempre lembrando que a lucratividade, né, justamente a rentabilidade, ela tem que ser unida nesse caráter, nesse objetivo do melhoramento genético, do programa de melhoramento genético aplicado à produção, tá? Então, o que faz um sistema ser produtivo, o que faz você atender uma característica de mercado, depende do ponto de vista, né, do produtor, do técnico, do melhorista. Então isso vai ter muitas variáveis, né? O que é importante para a produção na propriedade A, que tem o foco, por exemplo, em cria, ele vai usar sistemas de melhoramento genético, né? Isso fazendo um parênteses aí, comparando o bovino, ele vai escolher características quantitativas e qualitativas que beneficiam a produção de animais para cria, né? A função dele é produzir bezerros com peso de desmame o maior possível, que possam ganhar peso também, que tenham as características padrões de raça, de pelagem, de cor. Então você tem essas características quantitativas e qualitativas específicas para aquele produtor. Já você vai ter um outro produtor que, né, numa propriedade B, cuja função é terminação, né, digamos, para uma carne diferenciada, né, para um marmoreio muito maior, com um espaço, uma espessura de gordura subcutânea maior, né, com formação frigorífica. Então, logicamente, ele vai trabalhar com características, ele vai ter que selecionar reprodutores que tenham que tiveram todo esse caráter genético, adaptabilidade e funcionalidade para aquela característica desejada. Então depende, né? São vários pontos de vista entre pecuaristas, entre produtores, entre técnicos. Então a receita feita, né, de seleção numa propriedade A, ela pode ser completamente diferente da propriedade B. E essa propriedade B não funciona para a propriedade A, né? Então não é que o meu vizinho utilizou o touro de uma
ultracampeão da raça Angus que eu quero que ele seja incorporado para o meu. Não, depende da finalidade da produção e dos seus objetivos. Por isso, né, a pecuária nossa brasileira, como também mundial, ela é tão variada, e isso faz com que você tenha cada vez mais opções, né, de animais aí para uso, e consequentemente aí isso só traz benefício, né, para os programas de melhoramento genético animal aplicado hoje no Brasil, tá? Então o produtor aí, o que ele leva em consideração? O que ele pode levar em consideração? São as principais características que eu listei, acabam sendo de comum acordo praticamente entre os produtores. Logicamente cada um vai dar um peso maior para elas, mas a adaptabilidade do animal, né? A gente vai pegar um reprodutor cuja raça ela necessita de uma faixa de temperatura, por exemplo, adequada. A gente não vai colocar ela num ambiente totalmente inóspito, onde ela não vai conseguir, onde ela não tendo essa temperatura, ela não vai conseguir expressar, né? Então ela vai estar em adaptabilidade constante. E sempre que a gente fala de adaptação, a gente está relacionado a estresse, né? Então quanto maior o estresse, menor a adaptabilidade, ou maior a adaptabilidade, mas com a necessidade de alteração do organismo para que esse animal consiga se adaptar naquele ambiente. E logicamente não vai conseguir expressar os outros genes importantes. Tá bom? Outra questão que a gente falou de conversão alimentar, né? Conversão alimentar é outro ponto importante aqui. Sanidade, né? Existem características específicas aí, quantitativas, qualitativas, de animais que são mais resistentes, principalmente ectoparasitas ou parasitas, né? Mas apesar de essa habilidade ser muito baixa, há sim produtores que acham que algumas raças mais rústicas elas são mais resistentes a questões sanitárias, né? Tem a questão também da fertilidade, cuja aí o interesse já no processo reprodutivo, né, de manejo reprodutivo, a longevidade dos animais. Isso daí tem a ver também, principalmente, logicamente, para a questão do reprodutor, você tende a ter um maior período de serviço dele, então quanto maior a longevidade, melhor. Quanto mais rápido ele entrar também a maturação sexual, isso é melhor. Quanto mais tempo menor tempo ele for terminado, que ele possa expressar um desenvolvimento completo, maturidade, porque o completo é melhor, então a precocidade também já vem, outro ponto importante. E logicamente o resultado de tudo isso é com relação à carcaça, né? Então a gente for observar isso aqui não só para bovinocultura, mas também para suinocultura, essas características aqui são bem essas são bem levadas em conta também, tá? Então, né, a seleção, essa resposta à seleção, ela sempre está baseada no que o mercado quer, né? Qual a exigência do mercado? Então, se hoje você tem diferentes nichos de mercado, né? Os mais tradicionais, com carne com quantidade, qualidade, né? Já comum aí que a gente vem aí trazendo já desde a década de 80, onde teve os primeiros resultados aí de melhoramento genético animal, mas você tem outros nichos aí conforme o tipo de produção, né, de adaptação a determinado tipo de manejo. Por exemplo, animais criados somente a pasto. Então esses animais criados somente a pasto, ele tem que ter condições de expressar toda a sua característica, né, do produto final baseado em uma alimentação a pasto, né, somente, outros já com confinamento. Então isso leva com que você tenha aí diferentes pontos de vista, igual que a gente falou. Então essa exigência do mercado é que vai determinar o modo ou a forma de seleção, e consequentemente a sua resposta vai estar relacionada a isso, né? Então existem várias características, faltou um S aí, né? Então precisa, e para isso aí que vem uma grande diferença, né? Professor, mas qual que é a diferença do melhoramento genético aplicado numa avicultura, para uma suinocultura, para uma ovinocultura, caprino? Logicamente isso com base no intervalo de gerações, né? Quanto mais curta for uma geração a outra, mais rápido você vai ter a verificação, você mais conseguir, mais rápido vai ser essa resposta à seleção. Então, quando você faz, por exemplo, uma ovinocultura, onde você tem aí no intervalo, né, entre partos aí, geralmente contando a gestação de 12 a 14 meses, que é a média nacional aí, né, logicamente cada ciclo
produtivo, cada estação, tudo isso vai demorar muito mais tempo comparado a uma avicultura. Que é uma avicultura que você tem aí a expressão genética, inclusive do animal aí num ciclo de produção de 42 dias, todo o ano de incubatório. Então em 42 dias você consegue mensurar todas as características quantitativas e qualitativas que o animal apresentou em sua vida, diferente de uma bovinocultura, onde o animal, por exemplo, bovinocultura de corte, ele vai expressar isso. Você tem um intervalo, na média brasileira aí de 24 meses, podendo animais mais precoces, sendo batido aí com 18, 14, 18 super precoce 14, mas demora-se muito mais tempo para você verificar, então você tem que mensurar. Então essas várias gerações que repetem determinam aí o sucesso dessa seleção. Então se for expressar esses genes, adquiridos aí dos seus pais, isso vai determinar o seu sucesso na seleção para aquela característica, então logicamente atendendo a exigência do mercado. Então isso que faz com que você tivesse o melhoramento genético, mais demorado, um pouquinho, um pouquinho não, muito aí na bovinocultura, chegando ao ponto, de décadas ou de 40, 50 anos até, para você ter uma alteração significativa, de um padrão de carcaça de uma determinada raça, de uma característica, de heterose aí sendo expressada. Então isso leva-se tempo. Quais são esses fatores importantes a serem aplicados? Então você tem aí situações onde dá para a gente fazer um balanço, do como que eu vou conseguir ter essa resposta à seleção, e o que eu tenho que levar em conta. Então, logicamente, o que influencia nesse ganho genético, quando a gente fala assim de ano a ano que é feito as estações de monta, reprodução, a intensidade de seleção com a variabilidade genética e a precisão dividido pelo intervalo de gerações, Então o que a gente vê de intensidade de seleção? Quanto você tem feito essa seleção no rebanho, separando entre reprodutores e animais para rebanho comercial. O quanto de variabilidade genética foi acrescido, qual foi o reprodutor que você utilizou, ele traz com isso maior grau ou menor grau de heterose, quais características que foram selecionadas, de que forma que elas foram mensuradas. Então as características quantitativas elas são mais difíceis de serem obtidas, são mais variáveis. Então quanto maior a precisão da mensuração desses dados e obtenção desses dados, melhor. Então só para a gente verificar um pouquinho, vai falar um pouquinho mais para frente, e intervalo de gerações, quanto tempo, esse é de uma geração para outra você tem aí, e isso vai te dar uma relação do quanto esse animal, a progênie, teve ganho genético comparado às características da outra geração anterior dos seus pais, tá bom? Ou mesmo de uma progênie de uma geração F1 e geração F2. Quando a gente fala de variabilidade genética, comparada aí com relação ao intervalo de geração, isso você tem uma situação bastante distinta em diferentes propriedades. Por quê? Porque muita dessa situação depende da intervenção do criador. Eu vou falar aqui que logicamente muitos falam isso, e isso é uma verdade. Cada criador, cada pecuarista, ele é um melhorista. Você não tem como deixar completamente de lado, o seu ponto de vista, a sua intervenção, de que forma que esse produtor intervém na propriedade. Então, só que há limites, não tem como a gente fazer uma seleção muito grande de um reprodutor e aí você tem fazer uma seleção intensiva ou um uso intensivo também desse reprodutor no rebanho. Há limite sim. Então, por exemplo, se faz uma seleção em um rebanho fechado, eu tenho os meus reprodutores, eu faço a seleção dos meus reprodutores, não compro animal, todo o meu plantel ele é melhorado, baseado nos meus reprodutores aí que eu seleciono. Logicamente que você está selecionando animais, filhos dos demais que têm maior consanguinidade. O que é o grande problema da consanguinidade? Lembra que a gente falou dos alelos recessivos lá para características qualitativas? Esse é um problema, você está diminuindo a heterose do seu rebanho. E heterose, sempre que a gente fala de heterose, a gente tem o que? Ganho genético. Então essa variabilidade genética que a gente falou aqui no comecinho desse slide, ele é bastante importante. Então o que você deve fazer para aumentar essa variabilidade genética? Introdução de novas linhagens. Quando a gente fala novas linhagens, são reprodutores ou matrizes de outros
né, de outras propriedades, de outras bases de dados, de outras bases de criação. Então, para quê? Para aumentar a heterose, para aumentar o vigor híbrido, e isso você ter características que vão se somando e você tem um melhor desempenho da progênie. Tá? Então, não é que a consanguinidade ela é o grande vilão. Não, você tende a aumentar porque a heterose é que traz essa variação e esse ganho genético. Tá bom? Então aqui só para a gente observar qual o padrão da raça hoje no Brasil. Se a gente for levar somente seleção de rebanho fechado e consanguinidade, os programas de melhoramento genético do Brasil vão demorar anos. Você não vai ter aquele salto, aquele pulo que o produtor espera de uma geração para outra, utilizando um reprodutor diferenciado fora aí da propriedade. Então se a gente for observar o padrão, de 80% que a gente falou do Brasil, você tem raças zebuínas sendo criadas. Raça zebuína já é uma raça tardia, onde ele vai conseguir ter aí uma maturidade, começar a expressar aí no final dos seus 18 meses. Então o intervalo de geração médio aplicado às propriedades brasileiras é de 24 meses. Gente. Então se você esperar para cada intervalo de geração, você esperar 2 anos praticamente, você vai ter uma idade, e aí a longevidade aí de 4 ou 5 anos, você vai começar a ver um desempenho, uma alteração aí, vai começar a ter uma precisão que é importante, passado aí 2, 4, 5 anos. E o que a gente espera do mercado em 2, 4, 5 anos? Você tem mudanças de consumo. Você tem abertura para outros nichos de mercado. Então é um tempo muito grande. Então o que a gente espera fazer? Por que vocês estão vendo, vocês têm raças aí, de modo que a gente fala na bovinocultura, por exemplo, cruzamento quero cruzar animais com Angus, cruzamento com Canchim, cruzamento com Limousin, cruzamento com o Red Angus, por exemplo, o Black. Por quê? Porque são raças europeias que têm maior precocidade. Então isso faz com que você tenha aí maior heterose e você tende a diminuir essa maturidade com animais com o cruzamento de animais precoces. O intervalo de geração tende a ser menor. Se você faz uma alteração de manejo, você tem aí estações definidas de monta e parição, e faz com que a idade média também do crescimento desses resultados sejam encurtados. Então conseguindo acompanhar melhor essa mudança de mercado. Bom, então a gente fala, realmente é isso. Todo pecuarista ele é um melhorista, porque ele pode agir, ele vai ter suas intenções bem claras, E aí ele vai traçar o que ele espera de um programa de melhoramento em sua propriedade. Então ele vai atuar de 2 formas: intensificando a seleção e sendo uma seleção precisa. Como que ele intensifica a seleção? Então ele vai retirar uma parcela retida daquele rebanho para reprodução. Então ele vai selecionar os seus reprodutores. Quais são os animais que tiveram melhor desempenho de reprodução ou para aquela característica. Então você vê aí, por exemplo, quanto maior o número de reprodutores que você tem para aquela característica observada, que você quer que esteja continuidade, que seja repassada para os seus descendentes, maior vai ser a intensidade para aquela característica. Então, consequentemente, você vai ter um diferencial de seleção. Vai ser maior ainda esse diferencial de seleção. No entanto, há limites, como a gente já falou do rebanho fechado. Você vai aumentando ainda mais a consanguinidade, você pode manifestar genes difíceis depois de serem retirados. Então como que vai aumentar a intensidade disso no rebanho fechado? É difícil. Aumenta a intensidade geralmente o quê? Na compra de novas doses de sêmen de reprodutores, nas associações de criadores de diferentes raças, leilões, feiras agropecuárias. Então para isso é a intenção de lote, por exemplo, compra de lote, filho de uma matriz ou de um reprodutor, para aquela, bastante conceituado, que tem aquela característica que o produtor deseja. É isso que você vai ter maior heterose, então aumenta a intensidade nesse ponto. Ela não pode só em quantidade, intensidade, eu tenho muitos reprodutores. Não, você tem que ser preciso na forma de seleção. Não adianta você ter bastante reprodutores cujas características que ele apresentadas, elas não têm tanta assim evidência e não são precisas. Então você precisa determinar melhorias das estimativas do valor genético, e para isso tem que ter maior precisão. Por quê? Há características que são fácil, que têm
maior e outras menor heredabilidade. Há características, há genes que são expressos somente num grau de manejo totalmente 100%, vamos colocar assim, não existe manejo 100% perfeito, mas não é num processo livre de qualquer estresse, né, com manejo formidável. Há outras que têm maior adaptabilidade, que podem ser expressas ao longo da vida do animal, independente do, né, que podendo ter inclusive algum advento, algum acontecimento aí que não é o ideal durante a sua produção, tá? Então, o que a gente precisa ter para ter uma precisão melhor? Você tem que ter dados, você tem que ter registro, mensuração dessas características. Não é somente pegar um animal aí, criou, teve o desmame de 120 quilos, esse bezerro, agora é recria, eu vou tirar minhas férias. Então deixa lá o animal recria pasto, né, suplementação mineral, com sal mineral, acabou, depois você vai verificar com ele daqui 6, 7 meses, 8 meses. Né, dependendo aí do período, se pegou período de chuva ou não, né? Tô com 7 meses, agora eu quero ver esse animal como ele tá para eu fazer a terminação dele para engorda. Não, gente, né? Período de cria é importante, você tem que continuar vendo o ganho médio o ganho de peso desse animal, a conformação, a prumo. Você tem que estar acompanhando na tentativa de você determinar uma maior correção, né? Acompanhar o manejo animal para quê? Para verificar se ele está ainda sob estresse, se ele está adaptado àquele manejo, àquele ambiente. Então, isso precisa ser observado. Então, observação, registro e mensuração são dados extremamente importantes. A gente não pode simplesmente largar lá, né, e achar que o animal está bom, que ele está num estado. Não, você não pode. Achismo não existe, tá? Para uma pecuária de sucesso. Você tem que ter o quê? Você tem que ter dados confiáveis, concretos para a tomada de decisão. Eu tenho um feeling, eu tenho uma percepção, né? Todo mundo tem, mas ninguém sabe se a sua está certa ou está errada. Então precisa ter, sim, uma mensuração de dados. Então a quantidade de dados aqui são só alguns, né? Para registro de acasalamentos, aquele animal lá é filho, mãe, eu contei, nesse lote tinha 42 animais, depois de 3 meses agora tem 47, de onde nasceram esses bezerros? Você não sabe de quem que é filho, de quem que é pai, né? Desse bezerro, ele é filho de quem, de qual vaca. Então tem que ter registro de acasalamento, identificação correta de animais, né? Para ter informação correta do manejo praticado. A estação de monta a gente vai fazer em tal mês, né? Porque lá na frente você já tem um planejamento, a gente vai ter que entrar num outro tipo de manejo nutricional animal. Então tem que ter planejamento. Pecuarista sem planejamento é um pecuarista fadado ao insucesso, tá? Então equipamentos para tomar decisão é importante, né? E qual que é o problema para isso? Muitas vezes investimento, tá? Rotina adequada para avaliação de animais. Então pega esses animais, você tem uma rotina, né? Muitos fazem, vou fazer a pesagem quando for fazer a vacinação. A vacina aftosa maio e novembro. Vou fazer 2 pesagens no ano. É lógico que isso é inadequado. Não, porque são acorde, vamos fechar os animais tudo ali, a gente aproveita, faz pesagem, identifica aqueles animais que têm identificação. Poxa, né? Alguma coisa está errada aí. Então faz indicador de desempenho para análise. Para quê? Você precisa usar estatística. Você precisa avaliar ganho médio de peso diário, mensal. Você tem que observar também pesos, né, a dias específicos da sua produção. Tá bom? Então você tem que calcular aí variantes, desvio padrão no lote, homogeneidade de lote. Então você tem que estar associado aí. Metodologias adequadas para análises genéticas, né? Então você vai fazer estudos aí de heterose, grau de heterose, avaliação de progênie. Isso é necessário ser feito para determinar se o programa de melhoramento está sendo bem sucedido ou não. Tá? Aplicação de informações geradas pelas análises. Detectamos que o grau de uniformidade do lote está baixo. Por que isso? Foi alteração de manejo? Esses animais ficaram separados, né? O que diferenciou do manejo de um lote para o outro? Né? Ou se os animais foram separados, são de pais diferentes, são de matrizes diferentes, o que é? Né? Lógico, matrizes diferentes vão ser, mas são de pais diferentes, né? De reprodutores diferentes? Não. Então aí o que vai ser a ação? Vamos ter que tomar medida, não vamos mais utilizar aquele touro, olha a diferença que deu da progênie dele esperada para outra,
né? Então isso tem que ser avaliado para tomar decisão. Tá joia? Avaliação zootécnica e avaliação sanitária, né? A gente fala que justamente, né, o grau de avaliação sanitária ela corresponde a 5% de todo investimento num rebanho. E logicamente que o animal ele tem que se manter sadio para poder expressar todas as suas qualidades, né? E faz avaliação zootécnica justamente aí baseado em valores, né? Então animais de alto valor zootécnico, como eles são rotulados, né, separados animais de baixo valor zootécnico por meio dos seus dados de registro e mensuração da sua produtividade. Sem isso, você não tem como fazer uma avaliação zootécnica no animal. Certo? Então, como, né, qual e quando utilizar esse recurso genético? Existem as mais variadas maneiras, né? Nós temos mais de 140 raças criadas no Brasil, né, no mundo de bovinos. Você tem alternativas de exploração, então você tem que escolher um biótipo adequado para ponto de partida. Como a gente falou, o melhoramento brasileiro é muito mais focado, né, no seu histórico, aí, baseado no Nelore. Por quê? Porque foi a raça que melhor se adaptou no Brasil. Foi o biótipo mais adequado para as características climáticas das diferentes regiões brasileiras, principalmente nas mais produtoras, né, principalmente a região centro-oeste aí do Brasil. Então é o ponto de partida. Então vamos caracterizar essa produção, vamos ver qual é a demanda de mercado. É a demanda de mercado que vai nortear a produção, pessoal. Não tem como fugir disso. Eu vou produzir um gado magrinho porque é o que eu gosto, eu acho ele mais bonitinho e tudo mais. Não, você não vai conseguir escoar essa produção. Não tem condição. Né? Então a raça mais adaptada para quê? Para que não tenha estresse, para que tenha mais facilmente possibilidade de expressar seus genes e aí evidenciar suas características. Bom, de saúde, de alimentação e de manejo, manejo reprodutivo. Joia? E aí a gente utiliza os sistemas de cruzamento entre as raças, que a gente vai falar mais para frente. Tá certo? Que vocês vão ver também em PPA 4 no mesocultura de bovinocultura de corte e leite. Então, nos sistemas de cruzamento de raça é outro ponto. Vou fazer um cruzamento industrial, né, baseado somente em uma raça já que eu tenho no Nelore com um Canchim, com um Angus, né, com Limousin, com Brahma, né, com Wagyu, por exemplo. O que isso vai te trazer? Tá? Logicamente são animais que exigem maior também manejo nutricional diferenciado. E aí vamos cruzar, fazer mais heterose, vou colocar um Santa Gertrudes no meio, vou colocar um Angus, vou colocar aí um Limousin, né, no meio? Pode ser. E aí vai determinar o que essas características vão trazer em quantidade, né, em qualidade, aí produtividade, a questão de diminuição do ciclo de produção para você diminuir o intervalo de geração, para você ter eficiência, para você ter intensidade também, e logicamente isso traz uma situação de complexidade e também custo. Né? Então, programas de melhoramento animal para serem aplicados, né, o início tudo bem, mas depois você vai precisar ter o quê? Mais dados sendo mensurados, maiores estudos e testes aí baseado, né, nos intervalos de geração também. Bom, aqui é só mostrando para vocês uma forma de cruzamento industrial aí. Então, você pegar um europeu com um Bos Taurus, né, africano com o europeu, Red Bull e um Dama, né? Você tem toda uma características aí associadas a um complexo genético que vai determinar uma progênie com características específicas, né? Que tem aí, por exemplo, para o sistema endócrino tissular, né, a questão reprodutiva, características reprodutivas e produtivas, características sanitárias específicas, se vai ser mais resistente ou não para ectoparasitas ou para outras enfermidades, se esse animal consegue se adaptar melhor ou não. Né? Então tudo isso aí é diferente, você tem que levar em consideração para características de adaptabilidade, e a partir desse cruzamento levou os animais que tiveram digamos assim, algo bastante importante, bem evidenciado de características benéficas, tanto produtivas como de sanidades, como questão de adaptabilidade, que foi um animal, né, da raça Sanepol aí. Então ela acabou puxando características quantitativas e qualitativas, né, de dois diferentes tipos aí do Red Bull e do Dama, né,
raças, né, de bois tauros, aí um mais europeu, outro africano, determinando o animal aí né, de uma heterose bastante elevada aí, e associado a efeitos ambientais consegue expressar suas características. Cruzou aí com Nelore, né, com gado zebu, com bozíndicos, resultados daqui, né? Então você tem o resultado do cruzamento industrial com 10 meses de idade, onde ele já consegue expressar suas características advindas da heterose. Desculpe. Então, heterose, gente, é a chave do negócio. A resposta à seleção sempre vai ser melhor com relação à heterose, né? Então, aqui mostrando para vocês, né, que justamente, né, o dinheiro aí explicando, né, o determinando a matemática de um grau de um programa de melhoramento, né, onde 2 mais 2 sim, a gente consegue fazer 5, né, ter ganhos aí exponenciais de qualidade e produtividade, né. Então, quando você implementa, né, um sistema de cruzamento industrial, seja ele cruzamento, né, o tricross, por exemplo, que vocês vão ver mais para frente, né, então faz que você tenha um aumento até maior aí de ganhos. Tá? Então a heterose sim é uma ferramenta muito poderosa, né? Igual está colando aqui nesse enunciado aqui. Então é a chave para uma resposta de seleção mais precisa também, né? Então a gente vê como que a gente vai utilizar, né, essa questão do recurso genético também. A gente tem diferentes tipos de exigências, tanto de mercado como também de qualidade de ambiente no Brasil, né? O quanto o nosso país ele totalmente tem uma diversidade muito grande de produção, né? Cultural a gente tem, logicamente isso leva à produção também animal. Então você tem uma quantidade, uma concentração de animais, né, praticamente aí rebanho na região centro-oeste, mas você tem rebanhos importantes tanto na região sul, na região norte, nordeste, na sudeste, que faz com que você tenha maior diversidade. Então hoje, com o advindo também, né, de ferramentas, os leilões virtuais aí, onde você tem acesso, por exemplo, né, um reprodutor, a dados de um reprodutor que é criado lá em Rondônia, por exemplo, você consegue trazer ele para São Paulo, você consegue trazer ele para o Paraná, para Paraíba, tá? Então isso acaba facilitando, né, bastante essa uma decisão também, né? Então aqui só mostrando para vocês, né, fazenda aí né, sempre manejo, né, dos animais aqui no município, lá no estado de Rondônia, no confinamento Santo Domingos aí, né? Então você vê aqui um motivo, né, para produção animal, né? Então precisa investir também nisso. Aqui a gente vê as áreas, né, de criação de bovinos. Então olha o que a gente tem de área, né, onde são criados bovinos, né? E aqui você tem onde você tem áreas de criação de bovino onde ela é pequena ou quase inexistente, né, que são áreas mais chatas. Logicamente, floresta amazônica, você tem o deserto do Saara, você tem aqui, né, o Outback aqui na Austrália, regiões das Filipinas, né, nas regiões do Polo Ártico, né, também do Antártico. Então, logicamente, são regiões inóspitas onde você não tem a criação, mas a maior parte das regiões são áreas de criação. A gente não está falando que nessas áreas você tem desmatamento, eu não vou entrar nesse ponto, né? Mas sim áreas propícias onde o clima propicia a criação de bovinos. Então vê, né, qual que é o potencial de criação aliado a um programa de desempenho, né? Então aqui é o aumento, né, da demanda por carne bovina. Então a gente vê uma situação bem de 2000 até 2030, espera-se onde você vai ter, né, o Brasil praticamente, né, sendo aí o Brasil, Estados Unidos e países europeus sendo os principais aí fornecedores de alimento para as principais regiões aí, principalmente China, Índia, né? A China ela tem uma necessidade muito grande, o Japão, e isso faz com que a gente esteja, né, entre aí os candidatos para suprir esses outros mercados aí. Então aqui está um grande, digamos assim, um controle de qualidade da pecuária do Programa de Melhoramento Brasileiro, né? E atender os mercados orientais, principalmente o Japão,
Então, né, a abertura do Japão para a carne bovina, isso é uma matéria de final de 2016. Né, então, aqui o ex-ministro da Agricultura, o Blairo Maggi, né, encontrando com autoridades japonesas, né, no México, num encontro que teve lá entre na questão dos criadores também lá de toda a pecuária, mostrando essa importância. Então, faltando somente aí os trâmites burocráticos, e a gente vai ver, né, logicamente já em 2020, que o Brasil se consolidou aí sendo um grande exportador de carne bovina para os países orientais, tanto o Japão, mas quanto a China. Né? E aí por que a gente vê que a gente está no caminho certo? Porque é um mercado altamente exigente, com qualidade. Né? Então aqui está mostrando para a gente que a gente está no caminho certo. Tá? Então, além disso, não somente, né, a carne bovina, mas animais, a genética brasileira sendo exportada, né, para países europeus, para países africanos, né, carga viva sendo exportada aí também. E isso, logicamente, faz um maior desempenho, né, melhor aí para exportando genética também. O Brasil não só importa, mas exporta também. Tá joia? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado da aula. Revejam essa aula quantas vezes. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dos critérios de seleção. Tá ok? Até a próxima, pessoal.